sempre uma enorme alegria nós podermos voltar a estudar a nossa Epístola aos Colossenses, no capítulo 3. E é uma grande alegria renovada por podermos fazê-lo em mais um ano de vida que Deus nos dá. O novo ano. O novo ano que esperamos não seja apenas um ano novo por ser novo, mas um novo ano por esperarmos ter novas experiências com o Senhor, novas oportunidades, novas alegrias, novas bênçãos desfrutadas, até então desconhecidas, porque esse é o propósito de Deus para nós enquanto estamos aqui na Terra. Não é que estagnemos, mas que cresçamos no conhecimento do Senhor e da sua vontade e também possamos ir, já que na eternidade precisaremos dos séculos para Ele nos mostrar as abundantes riquezas da sua graça, certamente que muito mais aqui precisaremos de ir conhecendo cada vez mais essas mesmas abundantes riquezas da sua graça que nos é possível conhecer aqui, e são muitas de facto. O nosso desejo, pois, e a nossa oração é que o Senhor vos abençoe cada vez mais. E pedimos-vos que oreis por nós, para que estejamos à altura de poder corresponder aos seus desígnios, a nosso respeito e a vosso respeito. E possamos, de facto, compreender melhor a sua palavra, para que também podermos, assim, sermos habilitados a servi-lo melhor. Orai por nós, para que Deus nos dê essa capacidade. Nunca se esqueçam de orar por nós, porque a nossa capacidade vem de Deus e só Ele, de facto, nos pode habilitar. Vamos, então, para a continuação do nosso estudo, no capítulo 13 e no versículo 17, onde nós ainda nos encontramos. E vamos agora incidir na parte final do versículo 17. Mas eu cito o versículo todo que diz assim: E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós vemos na parte final deste texto a recomendação de Paulo para a forma correta de nós orarmos, que é fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Saber orar deve ser uma preocupação de todos nós como crentes. Ora, se os judeus sabiam orar, e ainda assim os 12 apóstolos que eram judeus, certa vez pediram ao Senhor para os ensinar a orar, imagina a necessidade que nós agora temos por sermos gentios e não sermos judeus, pois está escrito a nosso respeito em 1 Coríntios 12:2, Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme erais guiados. Como geralmente todos os judeus, os 12 certamente estariam acostumados a curvar os seus joelhos diante de Deus, mesmo antes de eles se terem convertido. Mas os gentios eram pagãos, nada sabendo de Deus, nada sabendo como orar a Deus. E daí as epístolas de Paulo estarem impregnadas de tanto conteúdo das suas orações, exatamente para que os gentios, de quem ele era apóstolo dos gentios, pudessem de facto aprender a orar. Ora, nós precisamos de facto de aprender a orar. Infelizmente, há muitas orações que são feitas de forma tão incorreta. Vamos ver se hoje podemos ajudar alguma coisa nessa matéria para que, na verdade, possamos crescer também neste aspecto. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus inclui também a oração. Também por isso, nós terminamos as nossas orações, como nós sabemos, dizendo, ou devendo dizer, em nome do Senhor Jesus. É assim que concluímos as orações, certo? Nós podemos aproximar-nos e falar diretamente com Deus apenas por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A frase, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é uma fórmula mágica que nós acrescentamos à oração para fazer com que Deus responda às nossas orações. Deus responde às nossas orações unicamente por causa do que o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, fez por nós na cruz do Calvário. É preciso ter disso consciência. E por isso é que nós, para não nos esquecermos exatamente desse facto, acabamos as orações dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo, até porque foi assim que aprendemos nas Escrituras. E é sobre isso ainda havemos de falar. Notemos que deve ser em nome do Senhor Jesus, não em nome de Jesus. Deve haver mais reverência, pois, pelo nome do nosso Senhor. A passagem diz, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus.
Tenho visto muita leviandade na forma como muitos se dirigem ao Senhor nas suas orações. E eu espero que nós não o façamos assim. Mas também sei que, em grande parte, essa leviandade deve-se à falta de ensino sobre o assunto. E por isso é que estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. É por isso que o estudo bíblico é tão importante e por isso é que nós tanto insistimos no estudo bíblico, porque sabemos que é uma grande necessidade de todos os crentes. O Senhor Jesus Cristo um dia disse aos discípulos: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou, disse ele em João 13:13. Repito e saliento: vós me chamais senhor e dizeis bem. Sim, ele é senhor. Não deve ser tratado de outra maneira. Temos que saber dizer bem, tratá-lo por Senhor e não somente por Jesus. Como alguns às vezes terminam as orações dizendo: nós te pedimos isto em nome de Jesus. Por outras palavras, não é em nome de Jesus, é em nome do Senhor Jesus. Vimos anteriormente no nosso estudo que temos que aprender a cantar bem e falamos bastante sobre isso. Mas agora nós vemos aqui que temos que aprender a orar bem. Não é só cantar bem, mas também orar bem. É curioso que em 1 Coríntios 14:15 nós lemos assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. No estudo anterior, ou nos dois estudos anteriores, e particularmente no anterior, nós vimos esta parte final deste versículo: cantarei, mas cantarei com o entendimento. Agora, neste estudo, nós vamos nos deter à parte inicial deste versículo. Orarei, mas orarei com o entendimento. De facto, é isso que se pretende, é isso que vamos procurar ajudar. É nós orarmos com entendimento, é nós aprendermos também a orar bem. Os apóstolos nunca se dirigiram ao Senhor meramente por Jesus, nunca. É curioso nós vermos isso nas Escrituras. Quando o Senhor os exortou, por exemplo, a pedirem por mais trabalhadores para a seara, porque eram poucos, exortou-os assim nestes termos, em Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nota como o Senhor diz: rogai, pois, ao Senhor. O rogo é feito ao Senhor, porque Ele é Senhor. Nota agora como os discípulos se dirigem a Ele quando se referem a Ele. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 25, nós lemos assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Já notaste como é que eles tratam o Senhor? Senhor, salva-nos. É assim que se dirigem a Ele. Em Mateus 14:28, lemos assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. Conhecemos também esta passagem. E é bom notarmos como é que Pedro trata o Senhor. Por Senhor. Senhor, se és tu, manda-me. Em Lucas 9:54, nós lemos assim: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Tiago e João tratam o Senhor por Senhor. Senhor, queres que digamos? Em Mateus, no capítulo 26, versículo 22, lemos assim: e eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? É curioso que apenas Judas não o tratou por Senhor. Aliás, Judas nunca o tratou por Senhor. É esperado que os que são verdadeiramente salvos o tratem por Senhor, como faziam os demais apóstolos. Em Lucas, no capítulo 24, versículos 33 e 34, nós lemos assim: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E cá temos uma vez mais: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Era assim que eles se referiam a ele. Em João, no capítulo 14, versículo 5, nós lemos: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Mais uma vez, Tomé trata-o por Senhor. Em João 21:7, nós lemos: então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Portanto, João também disse a Pedro: é o Senhor. Talvez alguém diga que as narrativas que nós temos nos Evangelhos referem-se ao Senhor como Jesus. É verdade. Em Mateus 4:1 nós lemos assim: então foi conduzido Jesus, e aqui temos Jesus e não o Senhor,
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Mateus 11:1, por exemplo, também lemos assim, são apenas alguns exemplos de muitos. E aconteceu que, acabando Jesus, e cá temos Jesus, de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Em Mateus 13:34 nós lemos, tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. E em Mateus 13:51 lemos, e disse-lhes Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. É verdade, mas notemos a diferença. Há uma grande diferença entre o primeiro pacote de passagens que eu mostrei como é que os discípulos se referiam ao Senhor e estas passagens narrativas que nós temos na Palavra de Deus. Nas narrativas, é importante que se tenha bem noção, é o Espírito que fala assim. É o Espírito que fala assim dele, pelas penas dos escritores das Escrituras. O Espírito é coigual com o Senhor e pode tratar o Senhor por Jesus, porque ele é Deus com ele. Mas os discípulos não. E os discípulos, portanto, tratam de maneira diferente. É curioso nós vermos que o Espírito pode falar do Nosso Senhor daquela maneira, com aquela familiaridade, digamos assim. Mas notemos no último versículo que eu acabei de citar, que é Mateus 13:51, e que diz, disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Notemos como o Espírito trata por Jesus, disse-lhe Jesus, mas os discípulos tratam-no por Senhor. Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Portanto, temos aqui, por um lado, o Espírito a referir-se ao Senhor Jesus Cristo como Jesus, e pode fazê-lo, porque ele é coigual, mas temos os discípulos sempre a tratarem o Senhor por Senhor. Uma ilustração disto talvez possa ajudar aqui. Imaginemos um súbdito do rei Filipe VI de Espanha dizer ao rei, quando o vê nos jardins do Palácio de Zarzuela, em Madrid, olá Filipe, se não é correto tratar assim o rei, o que nós diremos de um tratamento semelhante ao rei dos reis. Já a Letícia, que é a esposa de Filipe VI de Espanha, pode tratá-lo simplesmente por Filipe, como nós facilmente perceberemos, por se tratar da esposa. Ela pode tratá-lo de uma forma que nenhum súbdito o pode tratar. Em Tiago, no capítulo 2 e versículo 7, nós lemos assim, porventura não blasfemam eles o bom? E é importante saber que há versões que dizem, traduzem bom por digno, por honroso. Porventura não blasfemam eles o bom, o digno, o honroso nome que sobre vós foi invocado? Notemos, por exemplo, que a Nova Bíblia Viva, em português, diz, e grande parte das vezes são eles que riem do nome honroso que vocês invocam. Tiago 2,7, também, na Nova Bíblia Transformadora, diz assim, não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? O livro traduz assim, não são eles também que blasfemam o honroso nome de Cristo, que vos identifica enquanto cristãos? Este nome tem que ser tratado com honra, como nós vemos nestas traduções, pois é um nome honroso, é um nome digno. Em Tiago, no capítulo 2 e versículo 7, a Bíblia para todos, na edição comum, traduz assim, não são eles que blasfemam contra o maravilhoso nome que foi invocado em vosso benefício. De facto, é um nome maravilhoso, é um nome único, é um nome que tem que ser tratado de forma diferente. Alguns hinos e alguns cânticos são responsáveis por as pessoas tratarem o Senhor de forma tão leviana. É verdade. Muitos hinos que deveriam ter a responsabilidade, como já vimos no estudo anterior, de terem letras consentâneas com as Escrituras, são responsáveis por muitos o tratarem tão mal. Certamente que conheces aquele coro que diz Senhor Jesus, tu por mim tens tanto amor. Eu não sou propriamente um cantor, mas é só para vocês se situarem e saberem que cântico é este. Senhor Jesus, tu por mim tens tanto amor, salvação me deste, te amo, Senhor. Certamente conhecemos este coro, que até costumamos cantar em cânone. O original não diz assim. O original diz, Jesus, Jesus, tu por mim tens tanto amor. Durante bastante tempo, há muitos anos, eu procurei influenciar para que no nosso meio este cântico fosse cantado, em vez de Jesus, Jesus, fosse cantado Senhor Jesus,
tu por mim tens tanto amor. E no nosso meio, graças a Deus, todos cantam, que eu tenha notado, Senhor Jesus e não Jesus, Jesus. Há um hino que diz, não há amigo como o humilde Jesus. Mas hoje já não há nenhum humilde Jesus. Como é que se pode cantar, não tenho amigo como o humilde Jesus? Aquele que foi humilhado. Lemos em Atos 2,36 que Deus o fez Senhor e Cristo. E como diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 5 da segunda carta, no versículo 16, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Nós agora conhecemos-lo não como o Jesus humilhado, mas como o Jesus exaltado, glorificado, como Senhor. Isto é mais solene do que aquilo que tu possas imaginar. E sabes porquê que eu digo isto? Porque os inimigos do Senhor referiam-se a Ele como Jesus apenas. Quem o tratava por Jesus apenas eram os inimigos do Senhor. Já fiz referência a Judas, que nunca o tratou por Senhor, e podes confirmar isso nas Escrituras, mas os inimigos do Senhor referiam-se a Ele como Jesus. Por exemplo, em Mateus 26,71, nós lemos assim, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu a Pedro, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Notem como a criada se referia ao Nosso Senhor como Jesus, simplesmente. A expressão o Nazareno, que ela depois acrescenta, ainda era para o humilhar mais, pois como todos diziam na altura, de Nazaré não pode vir coisa boa. Lemos em João 1,46. Os demónios também o tratavam assim. Em Marcos, João 23,24, nós lemos assim, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, evidentemente que era o demónio que falava nele, que temos contigo, Jesus Nazareno. E cá temos os demónios, este espírito imundo, cá temos os demónios a referirem-se ao Senhor Jesus Cristo como meramente Jesus, acrescentando Nazareno para humilhar. Vieste a destruir-nos. Agora uma nota bíblica final muito importante. Está escrito em João 5,23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E se nós, de facto, não honrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, não honraremos o nosso Pai. Portanto, tenhamos cuidado na forma como nos dirigimos a Ele. Isto não é, pois, uma coisa banal, uma coisa trivial. Em Mateus 12,37, nós lemos assim, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Tenhamos, pois, atenção à forma como falamos do Nosso Senhor. E Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 a 11, e nós conhecemos bem, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Nunca nos esqueçamos disto. Deus o exaltou ao Nosso Senhor soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua, nota bem, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confesse, pois, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ter mais cuidado na forma como nos dirigimos a Ele em oração e como o tratamos. Para a semana, se o Senhor permitir, espero poder falar sobre a quem devem ser dirigidas as nossas orações quando nós oramos. Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. Isso é assunto para nós tratarmos depois. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus por sua igreja e por estarmos juntos mais uma vez. Você sabia que começamos esse estudo em outubro de 2016? E esse estudo que vamos fazer agora, 215 estudos na carta de Paulo aos Colossenses. É uma boa conquista. Colossenses 3, no verso 17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Hoje vamos falar um pouco sobre o nome do Senhor Jesus. Este nome que muitas vezes estamos nos referindo, e olha que sem muito entendimento. Eu vou lá em nome de Jesus. Eu faço isso em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Isso se acontecer em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, como se fosse já uma superstição dos crentes.
Mas qual é o valor do nome do Senhor Jesus? Qual o seu poder, a sua autoridade? Quais os seus direitos que nós temos para usar este nome? Veja que no Antigo Testamento, o nome de uma pessoa, e muitas vezes Deus até trocou o nome de uma pessoa, Jacó para Israel. Isso significa que um nome tinha muito mais do que a beleza de um significado. Carregava este nome um significado profundo, trazia a história da pessoa, trazia atributos da pessoa e principalmente trazia também a missão, a obra desta pessoa. Isso estava incluído na sua personalidade e caráter. O nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus carrega toda a autoridade, poder, domínio, tudo isso conquistado lá na cruz do Calvário. E é este nome que nós carregamos agora. Vamos observar que Jesus nos deu uma procuração para representá-lo. Por isso que ao fazer alguma coisa, seja dentro da igreja, seja no trabalho, na fábrica, na loja, em casa, na família, nós fazemos tudo em nome do Senhor Jesus, pois nós somos embaixadores do Senhor Jesus. Somos emissários, representantes do Senhor. Nós temos uma procuração do Senhor Jesus. Veja que não existe esta de, no meu trabalho secular, na minha vida secular. Ora, tudo que nós vamos fazer é santo, no nome do Senhor Jesus. E o oposto, ou o contrário, o antônimo de santo, não é secular. Seria profano. O santo do profano. Portanto, tudo que envolve a nossa vida tem que ter esse caráter santo. Fazemos em nome do Senhor Jesus. O direito legal que usamos o nome do Senhor Jesus, nós precisamos compreender qual o valor desta procuração. Veja você que uma pessoa ela pode ter um nome grande, ela pode ter um nome respeitado por 3 situações diferentes. Pode ser por herança, pode ser por doação e pode ser também por conquista. E veja você que o Senhor Jesus tem essas 3 causas em seu nome. O Senhor Jesus ele tem este grande nome, incomparável nome, por herança, por doação e por conquista. Vamos só trazer esses 3 tópicos para agregar, para dar entendimento e crescimento ao nosso pensamento sobre o nome do Senhor Jesus. Por herança, nós temos Hebreus, capítulo 1, no verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Como filho, ele herdou todas as coisas. E aqui o texto de Hebreus 1, no verso 4, diz que ele é o resplendor, a glória de Deus o Pai, a expressão exata de Deus. Quantas pessoas questionam a existência de Deus? Eu nunca vi Deus. Será que Deus existe mesmo? Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Está lá em João, no capítulo 14. Nós vamos entender que cada vez mais esta expressão exata de Deus nós encontramos no Verbo de Deus, o Senhor Jesus. Mas aqui cabe uma questão. Quando herdou, portanto, todas estas coisas? Bom, lá no céu o Senhor Jesus já tinha todas essas coisas. Lá no céu, em comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, o Senhor Jesus já tinha domínio, já tinha autoridade sobre todas as coisas. E a pergunta e a questão é, quando então ele herdou todas estas coisas? E a resposta é que ele herdou todas estas coisas quando ele se encarnou, quando ele se humilhou, feito carne, e viveu aqui em comunhão com a gente, com os homens, ensinando, e principalmente quando ele foi à cruz do Calvário, se identificando com o pecado, com a feiura do pecado, com a rebelião de todos nós.
ele enfrentou tudo isso por amor. Amor ao Pai e amor a toda a raça. E este amor que identificou e o tornou herdeiro de todas as coisas. Portanto, lá na cruz, entregando sua vida, ressuscitando, mostrando que Deus aceitou todo aquele sacrifício, todo aquele amor. Na sua ressurreição, ressuscitando, ele nos justificou diante de Deus Pai. E agora ele tem um nome excelente, acima de todos os seres, de anjos. E todos os anjos o adoram também. Além desta herança de um nome excelente, de um nome incomparável, de um nome que tem toda a autoridade, poder e domínio, também nós podemos ver por doação. Filipenses capítulo 2, no verso 9 até o verso 11, nós podemos ler: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso é muito importante. Nós podemos observar o texto de Efésios no capítulo 1, no verso 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. A importância deste nome, a conquista do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Paulo diz então que Deus o ressuscitou dos mortos e o fez assentar à destra de Deus. Esse nome glorioso pertence a nós, pertence à igreja. E este nome glorioso é reconhecido nos céus, na terra e debaixo da terra, também no inferno. Ou seja, o poder, o domínio, a autoridade do nome do Senhor Jesus cabe em todas as circunstâncias, em todas as esferas. É um nome excelente. Já vimos, portanto, que este nome é herdado, este nome é por doação. Hebreus 1:4, Filipenses 2:9 a 11. E agora vamos falar sobre a conquista, que está aqui na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus está à destra, acima de todo principado, potestade, domínio. Exatamente quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta é contra os principados, potestades, estes demônios, estes inimigos que estão nos ares agora. O Senhor Jesus já os derrotou, o Senhor Jesus já os aniquilou. E eles, portanto, já não têm mais aquele veneno, aquele poder para nos destruir. Porém, eles ainda podem influenciar e os assustar. Mas o Senhor Jesus já os venceu. E esta luta que nós temos que vencer agora, que nós temos que lutar, o Senhor já lutou e venceu por nós. Portanto, nós podemos, no nome do Senhor Jesus, passar, no nome do Senhor Jesus, vencer. E ele reduziu a nada estes principados, potestades. Os principados e potestades, os quais nós lutamos, o Senhor já os despojou, já os desprezou, já os conquistou. Jesus enfrentou Satanás por nós e o venceu. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Ele fez esta vitória, esta conquista por nós. O nome, quando nós utilizamos o nome do Senhor Jesus, tornará real todas as nossas conquistas espirituais. E é tudo aquilo que o Senhor Jesus já realizou. Cabe a nós também, no campo, no mundo espiritual. E enquanto estivermos aqui neste mundo, nesta carne, caminhando, nós temos essa certeza de que a nossa vitória é certa. E todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus.
como está lá em Romanos capítulo 8, no verso 26, no finalzinho. Portanto, quando o Senhor diz que nós temos que fazer tudo em nome do Senhor Jesus, carrega esta herança, doação, esta conquista. E nós não temos que temer, vacilar, nós não temos que duvidar e questionar. Nós temos um nome sobre todo nome, um nome incomparável. Por que então temer? Por que então ficarmos paralisados ou mesmo estranhando e não sendo ousados no nome do Senhor Jesus? Quantas religiões, quantas seitas promovem o nome do seu fundador, promovem as suas doutrinas e fazem loucuras, e fazem coisas ousadas para quem não tem um nome para nada. E nós temos um nome que venceu a morte e ressuscitou. E é nesse nome, no nome do Senhor Jesus, que nós podemos agora vencer o novo ano que se avizinha, que aqui está agora. Portanto, que o Senhor nos dê força e possamos nos revestir e tomar posse deste nome. Amém? É bom estarmos juntos, mais uma vez, de volta da palavra do nosso Deus. E em particular, isto aqui a coisa não está fácil. E em particular, sendo algumas considerações em relação à passagem que nós temos estado a estudar. Antes de mais, queria desejar um bom ano a todos aqueles que nos ouvem. E já há muito e muitos que já nos acompanham há algum tempo. E eu dou graças a Deus porque há irmãos fiéis e que têm a preocupação de todas as semanas ouvir o estudo bíblico. Eu dou graças a Deus por isso. É motivo de nós darmos graças também pelos irmãos que se têm disponibilizado. O nosso irmão Carlos, o nosso irmão Alberto, o nosso irmão Zé. É motivo de orarmos também por eles. Mas acima de tudo, para que ao longo deste tempo a palavra que nós temos ouvido possa germinar e dar fruto para a glória do nosso Deus. Desde já um abraço a todos, muito grande mesmo, e que este ano seja sempre focados no Senhor. O resto o Senhor irá tratar. E então, falando um pouco acerca da passagem que nós temos estado a estudar, Colossenses, temos estado a estudar a carta aos Colossenses, capítulo 3, e no versículo 17, quando a palavra de Deus nos diz, e eu vou citar: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Já vimos que, de facto, a importância que é de nós usarmos a palavra corretamente. E hoje queria falar-vos um pouco de como é que nós, muitas das vezes, substituímos as verdades bíblicas, substituímos a palavra de Deus por mentiras bonitas. E às vezes, como crentes, quase que usamos essas mentirinhas inocentes e que são até muito bonitas. Que é que se possa dizer que uma mentira é bonita? Mas eu vou dar alguns exemplos e depois vamos falar um pouco acerca disto. Todos vocês já ouviram, e certamente muitas vezes as pessoas dizem porque principalmente quando morre alguém. Quando morre alguém, as pessoas dizem logo: descansa em paz. Ele agora é que está a descansar. Agora é que, de facto, na vida do crente é assim. Na vida do crente, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, de facto é um descanso. É algo que é inexplicável. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo dizia, né, que, de facto, aquilo que nos espera, nem a nossa mente, nem o nosso coração, nem a nossa vista jamais conseguem atingir a grandiosidade daquilo que nos vai ser revelado. Mas para quem parte perdido, não vai descansar. Ou seja, infelizmente, é o início do tormento, é o início da agonia, é o início de tudo que pode ser pior. Então nós nunca podemos dizer a alguém, ou mesmo nós, naquela questão de conforto, né? Vamos ter com a pessoa e, olha, ele agora é que está a descansar. Irmãos,
possamos substituir as nossas palavras com outras coisas, mas que não possamos mentir, porque vamos estar a mentir. Se nós sabemos que aquelas pessoas, que aquele homem nunca quis saber de Deus para nada, como é que eu agora poderei dizer à família que ele vai descansar? O que eu poderei, olha, eu estou aqui para vos poder apoiar, para vos poder ajudar e olha, as minhas orações é para que o Senhor console os vossos corações. Agora, eu dizer que ele vai descansar, porque nós podemos corrigir esta mentira e o Senhor corrige-nos esta mentira. Muito rapidamente podemos ver no Salmo 9 e versículo... E podíamos falar acerca de outras passagens, e o Senhor Jesus Cristo foi quem falou mais acerca do inferno, mas o Salmo 9, para não termos dúvidas, e no versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Como é que alguém que se esquece de Deus, posso eu dizer, que estará na presença do Senhor? Essa é uma palavra mal utilizada e é uma mentirinha bonita que sabe bem ouvir, mas que não é correto. Outra questão é quando muitas das vezes se diz que todos nós, não, mas todos nós somos filhos de Deus. Lá está mais uma palavra usada, mais uma mentira, que é sobreposta à verdade. Porque nós não somos, todos nós, o homem, nem todos são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós podemos ler em João, no capítulo 1 logo, porque que nós somos filhos de Deus. Porque aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo são filhos de Deus. Porquê? Porque em João, na Epístola de João, e no capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nem todos creem no nome do Senhor. Então como é que poderemos dizer que todos somos filhos de Deus? Geralmente há muitas religiões que têm essa teoria. Não, porque o Senhor vai se compadecer de todos, porque todos nós somos filhos de Deus. E atrás desta suposta mentirinha bonita, temos igrejas, infelizmente, a casar pessoas do mesmo sexo. Porquê? Porque o Senhor ama a todos. Essa é outra mentira, porque o Senhor é amor, o Senhor é só amor. O Senhor, de facto, ama a todos, e o Senhor é amor, mas o Senhor é mais do que amor. Mas isso é outra mentirinha. Mas esta mentirinha de que nós somos todos filhos de Deus, não somos todos filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Aí o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não por mérito nosso, de maneira nenhuma, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Essa é mais uma das tais mentirinhas que não são mentirinhas, são mentiras mesmo, e que achamos muito bonitas e até cai bem dizer em algumas situações. Outra, de facto, é que todos, de facto, podemos ir para o céu, desde que possamos nos comportar bem, que possamos ter uma vida íntegra. E eu conheço descrentes, homens e mulheres que estão longe de Deus e que não querem saber nada de Deus, e de facto são pessoas íntegras, são pessoas honestas, são pessoas que têm uma vida que não se tem nada a apontar, com uma ética muito correta, e isso está fora de questão. E infelizmente nós não podemos, nada nos garante que essa pessoa de facto aceitou o Senhor. Mas se essa pessoa não aceitou o Senhor, não são essas obras que o vão levar para o céu. Porque a palavra de Deus nos diz, e nós podemos ler na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8 e 9, vemos de facto porquê que nós somos salvos e como é que nós somos salvos. Porque aqui diz: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Lá está. Não adianta nós querermos ganhar o céu pelo nosso próprio esforço. É como o nosso irmão Daniel Ferreira diz: se porventura nós tivéssemos que mexer um dedo só, nós nem nunca tínhamos a certeza de facto se este ato nos faria levar ao céu. Porquê? Não sabíamos se o dedo foi mexido corretamente.
E nunca teríamos a certeza, mesmo que nos fosse pedido isso. Mas lá está, sabendo o Senhor da nossa fraqueza e da nossa natureza pecaminosa, Ele fez tudo. E depois diz-nos assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mais uma vez, ninguém ganha o céu. E infelizmente, quantos há que vivem nesta área confortável, não querendo saber a verdade? E então pensando que, eu vou fazendo algumas coisas, vou tendo atos de caridade, até pertenço a uma associação que ajuda outras pessoas, e vivem nesta mentira e caem às paletes no inferno. Porquê? Porque acreditam nesta mentira. Porque acreditam que as obrazinhas que vão fazendo são alguma coisa, quando a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós possamos fazer são trapos de imundícia. É muito triste nós não querermos saber a verdade. E a verdade está aqui, nua e patente, para quem quiser e quem procurar. E então já vimos que também não adianta nós estarmos a dizer que basta nós, todos vão para o céu, desde que eu tenha uma vida íntegra. Infelizmente, nós temos religiões a vender esta mentira. E depois temos aquela que eu acho que isto é ridículo, irmãos, e que nós nunca possamos mentir aos nossos filhos, de dizer que, como eu já ouvi muitos crentes, e há muitos crentes a fazer isto, pois olha que a avó é a estrelinha que está no céu e que está a olhar para ti e que ela cuida de ti, para onde tu vais, a avó ou o pai é a estrelinha que está no céu. Mentira! A estrelinha que está no céu foi o Senhor que fez, não é nenhuma alma que está lá. Isso é mentira. Não há estrelas no céu, não há almas incorporadas nas estrelas, encarnadas nas estrelas. O que é isso? Onde é que isso está escrito? Vamos crer quê? Fazer com que os nossos filhos, tão pequeninos, já cresçam na mentira? Por favor, nós temos de ter noção, de facto, que a alma, de facto, tem dois caminhos. Ou ela vai para o inferno, ou vai para o céu. E para ganhar o céu, ela tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Então, que essa seja a motivação de nós tentarmos influenciar os nossos filhos, desde pequeninos, dizer, não, olha, quando nós morremos, nós só temos dois caminhos. Há um caminho que vai para o céu, sim, mas esse caminho que vai para o céu, alguém pagou um preço. E explicar-nos. E há muitos métodos para nós conseguirmos explicar às nossas crianças, muito novinhas, de uma maneira simples, de uma maneira prática, não fugindo à verdade, como é que se ganha o céu, como é que se crê no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. A Escola Dominical tem muitas historinhas. Se algum pai tenha dúvidas, que vá falar com os professores da Escola Dominical, que é para poder perceber nitidamente como é que se pode fazer chegar a palavra de uma maneira mais simples ao coração de uma criança. Mas não mintam. Não digamos que a alminha da avó é a estrelinha que está no céu. Isso não funciona. E não me vou alongar muito mais, mas tantas outras há que, infelizmente, nós acabamos por, querendo ser agradáveis e querendo ser, como se costuma dizer, politicamente corretos, pecar. Estamos a pecar ao dizer isto. Quando se diz isto, pecamos. Como alguém que diga que, não, o Senhor, o nosso Deus, é um Deus, como eu estava a dizer há pouco, é um Deus só de amor. Nosso Deus é um Deus de amor. Quem é Deus? Deus não vai condenar ninguém. Deus é só amor. Deus é amor, mas é muito mais do que isso. Nós podemos ler muito rapidamente na primeira carta a Timóteo, e nós vamos ver, na primeira carta a Timóteo, e no versículo 6, capítulo 6 e versículo 11, o que é que a palavra de Deus nos diz acerca do que é Deus? Diz assim, no versículo 11, na primeira carta a Timóteo, versículo 11, capítulo 6 e versículo 11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, que é o amor, a fé, piedade que é a caridade em si, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Isto são características de Deus, de facto. Mas não nos esqueçamos que aqui fala na justiça, segue a justiça. E Deus é um Deus justo. Nós lemos em Hebreus, quem quiser confirmar isto, então devemos ler Hebreus e devemos ver, de facto, quem é Deus. E a Bíblia alerta-nos para isso.
No capítulo 10 de Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 31, a palavra de Deus diz: honrando a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se Deus é só amor, porquê que este versículo está aqui escrito? Porquê que Deus dá-nos esta indicação? Porquê? Se calhar é porque Deus é um Deus justo e Deus sabe perfeitamente e Deus vai fazer justiça. É impossível Deus não fazer justiça a este mundo, né? Mal de nós. Agora, nós temos de ter plena noção que Deus é amor e Deus quer que toda a gente se salve e Deus quer que o homem venha ao conhecimento da verdade. Mas há muitos que não querem. Então vão ter que acartar com a justiça de Deus em cima deles. Nós podemos ler em João, muito rapidamente podemos também ler João 3,18, no Evangelho de João 3,18. O que é que acontece, né? Nós temos de ter noção de que o nosso Deus, quando vier, Ele não vem como Salvador. Ele, quando vier julgar as nações, Ele vem como juiz. E o que é que um juiz faz? Um juiz julga. E quando Ele vier julgar, Ele não vem com a varinha de condão do amor. Não. Ou seja, o Senhor já revelou isso através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. O Senhor revelou amor para toda a gente. Agora, é um Deus justo. E Ele está à espera que as pessoas deem o passo e que se convertam. Irmãos, daí a importância de nós levarmos a palavra a outros, para que possam ouvir verdadeiramente a palavra de Deus como ela é, não coberta de mentiras, mas como ela é, para que cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há tanta gente faminta, tanta alma faminta que quer ouvir a verdade e que vivem na mentira. Que o Senhor nos ajude a corrigir isto. Quantas vezes ouvimos e calamos e não dizemos nada, para não machucar. Mas é a palavra de Deus que está em causa. E, muito rapidamente, João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, isto é grave. Então, quem é que está condenado? Por alguém que julga, que é justo e que sabe ver. Então, o nosso Deus também é justiça. Então, nós temos de ter cuidado, não podemos apregoar e nem anunciar um Deus, e era isso que eu estava a dizer há pouco. Muitos há que estão a casar, ainda agora esta semana ouvi uma notícia no Brasil, que infelizmente, quem diz Brasil diz Portugal e outros países, eu mencionei Brasil porque a notícia vinha do Brasil. Pastores, para já há pastores que são casados com pessoas do mesmo sexo, homossexuais, e só isso já é horrível. Mas mais grave que isso, eu nem sei o que direi, mas há pastores que não são de facto e não praticam a homossexualidade, mas estão a casar dentro das suas igrejas, estão a casar pessoas do mesmo sexo, porque dizem que Deus é amor e que, de facto, a união entre duas pessoas é amor. Então, Deus não condena. Porquê? Porque Deus é um Deus de amor. Estão a perceber como é que se distorce a verdade crendo nesta mentira, supostamente mentirinha bonita? Irmãos, que o Senhor nos ajude e possamos ter noção de que a palavra de Deus ela é única e ela é só uma. Ela não é hoje uma coisa e amanhã é outra. Não. Ela permanece. Que o Senhor nos ajude e possamos, de facto, anular estas mentiras com a verdade e não abafar a verdade e anular a verdade com estas mentiras. Um abraço a todos e vemo-nos na próxima. Sempre juntos.